O Brasil, como que não tinha tirania no Brasil? Porque tinha municipalismo. Porque você decidia as coisas no Brasil na sua cidade. Você não decidia no geral. Então, um monarca, para ele ser bem sucedido, ele tem que criar uma aristocracia, ele tem que criar um grupo de pessoas virtuosas para ajudar ele a gerir a sociedade, e ele tem que criar uma forma de ascensão. Mas aqui tudo eu estou desviando do meu tempo, que eu ainda tenho um outro que é a grande luta da monarquia com a oligarquia, que eu vou continuar nesse assunto. O Estado moderno surge como uma grande alternativa contra esse modelo medieval da monarquia religiosa com delegação de poder, feudal, portanto. O feudalismo era a opressão das pessoas, o senhor feudal podia ter a primeira noite com a mulher que ele quisesse. Balela, isso é tudo umas Cara, inventam cada coisa assim sobre o período. Então tem tanto mito que o povo acredita que não dá. A Inquisição medieval matou menos gente do que a Revolução Francesa na primeira semana. E, no entanto, é mais um bicho-papão para as pessoas, né? Mas, de qualquer maneira, existem 3 inimigos dessa ordem medieval. Tem vários, né? Mas os 3 inimigos preeminentes. Um inimigo é o gnosticismo, que são essas seitas que dizem que nós vivemos num mundo maligno, que o Deus desse mundo é malvado, que o Deus da Bíblia é malvado, e nós precisamos nos libertar desse Deus malvado. E isso ganha um caráter de revolução, porque nós precisamos acabar com os defensores da ordem moral vigente, porque eles estão nos impedindo de retornar ao Deus verdadeiro. Na Idade Média tinha vários grupos gnósticos. Os maniqueus são os mais famosos. Os albigenses e assim por diante. Tem uma série de grupos gnósticos. Eles são os inimigos da igreja. E eles são os pré-hippies, eles são os pré... Sobre isso, o Eric Voegelin, ninguém vai falar melhor do que Eric Voegelin, sobre o gnosticismo na política. Mas o gnosticismo ronda a Europa. Outro inimigo é o nominalismo. Para se ser maçonaria, obviamente a maçonaria foi influenciada pela tradição gnóstica. Óbvio, evidente. Outro inimigo fundamental da Idade Média, da Igreja, é o nominalismo. É a visão filosófica de que os universais não são reais, eles são nomes. Sobre isso, escreveu muito bem, por exemplo, Richard Weaver, naquele livro Ideias e Consequências, ou Edward Feser, no Refutando o Neoateísmo, ou vários outros autores apologistas realistas escreveram bem sobre isso, toda a tradição tomista escreveu bem sobre isso. O nominalismo, ele já tem um caráter revolucionário, porque Guilherme de Ockham, que é o mais famoso dos nominalistas, muito diferente de outro. Eu tenho 2 pessoas famosas na Idade Média chamadas Guilherme, um muito melhor que o outro. O primeiro e anterior, na verdade tem algumas, mas o primeiro de todos é o Guilherme de Gelone, que é um paladino santo do Carlos Magno. Depois tem o Guilherme Conquistador, que foi um cara que dominou a Inglaterra, e por fim tem Guilherme de Ockham, que é um desgraçado. Guilherme de Ockham, ele basicamente já era um revolucionário porque ele queria acabar com a propriedade privada, ele queria gerar confusão na igreja, acabar com a hierarquia da igreja, porque quando ele chega na conclusão de que não tem os universais, ou seja, beleza, verdade, essência de homem, essência de cavalo, tudo isso é nome, ele fala, então, e Deus é altamente voluntarista na visão dele, então por que se Deus é altamente voluntarista? E ele já está influenciado por essas ideias que pegaram, teve uns franciscanos que beberam meio do gnosticismo, e tinha essa visão meio espiritualista, que a gente ia viver sem bens privados, que a gente ia viver todo mundo na rua, e etc. Então ele já pega um pouco dessa influência, mistura as coisas e tal. Guilherme de Ockham tem essa visão nominalista que vai basicamente fazer muito mal para a cultura europeia, né? E Guilherme de Ockham, ele basicamente é um dos artífices disso. Terceiro grupo que faz muito mal para a igreja é o regalismo, que é uma herança desse paganismo romano, do faraó, de outros que falaram, que basicamente tem que haver uma identidade entre o poder religioso e o poder civil. O poder civil tem que mandar no poder religioso. A igreja passa a Idade Média inteira combatendo essas 3 vertentes. São Tomás de Aquino é um realista, Guilherme de Champon é um realista, contra os nominalistas. A igreja monta uma cruzada contra os albigenses, que foi a figura de Simão de Montfort, né, que foi o líder da cruzada. São Domingos era uma pessoa que combateu o gnosticismo. A igreja, ela basicamente combate o regalismo, tem toda a briga entre o império e a igreja. E nessa briga do império e da igreja, a igreja se posiciona sobre a prevalência do poder espiritual sobre o poder temporal.
Mas na Idade Moderna há uma aliança desses três grupos, porque eles preferem que eles reparam que eles podem se unir. Quando eles reparam que eles podem se unir, eles começam a fazê-lo, né? E esse é um dos motivos do porquê a reforma protestante tem tanta aderência. Não é porque... claro que tem conversos sinceros, pessoas que ouviram, sei lá, Lutero pregando e aderiram. Mas se tem um grupo que não é de conversos sinceros, são dos príncipes da Alemanha e do rei da Inglaterra, como Henrique VIII, ou do rei da Suécia. Essa galera adere ao Lutero por um motivo diferente. Lutero é da escola nominalista, ele é aluno do Gabriel Biel, que era aluno da escola do nominalismo. Lutero tem influência dos valdesianos, que por sua vez tem influência dos gnósticos. E Lutero acaba encantando os príncipes da época. E vejam, o Eric Wagner, que não é católico, fala a mesma coisa que eu estou falando, tá? O meu ponto aqui não é fazer polêmica religiosa, até porque a minha discussão aqui é qual é o impacto político dessas ideias, não é entrar na polêmica da teologia. Mas os príncipes da Alemanha e os príncipes da Suécia e os príncipes e o rei da Inglaterra falou o seguinte: calma, isso o Hilary Bellow que falou antes de mim, mas eles falam assim, calma, deixa eu entender. Se, certo? Se eu aderir ao protestantismo, eu posso pegar todos os bens da igreja para mim e eu paro de ter o perigo do Papa me excomungar e da igreja ficar fiscalizando as minhas ações? Sim, se isso acontecer, você vai ter essa autonomia. É por isso que Carlos V, quando olha... Carlos V é o imperador do Sacro Império Romano Germânico. E é o líder católico, é quem confronta Lutero. Carlos V vê lá o argumento do Lutero e fala, bom, é que tem um problema no seu argumento. O problema do seu argumento é que tem implicações políticas muito grandes aqui na Alemanha para o seu argumento. Tanto que isso vai começar uma sequência de guerras religiosas. Então eu não consigo ver Henrique VIII, ou os príncipes do norte da Alemanha, os príncipes da Prússia, ou o rei da Suécia como grandes pessoas que estavam preocupados com o debate religioso. Não. Eles estavam basicamente aproveitando a situação para finalmente, a partir do momento que eles estão aproveitando a situação, a partir do momento que eles estão se valendo dessa nova situação, poder usurpar o poder e ter autonomia. E eles mandarem no Estado de uma maneira sem precedentes. Esse é um dos episódios marcantes, não é o único, mas esse é um dos episódios fundamentais da origem do que nós chamamos de Estado moderno. Foi o fato dos líderes europeus começarem a se arrogar como as autoridades em matéria religiosa e estatizar os bens que eram da igreja. Ao mesmo tempo, eles vão combater as velhas aristocracias e usurpar o poder para eles, criando o tal do absolutismo, que é um passo na direção revolucionária. Mas vejam que as guerras de religião são o que se segue a partir daí. A partir do momento que há uma união entre uma tendência nominalista, uma tendência gnóstica. A tendência gnóstica dá essa visão de vamos mudar o mundo, vamos nos libertar do Deus, vamos criar um mundo novo, vamos criar um mundo sem propriedade privada. A tendência nominalista fala, imagina, padre, beleza, transcendental, isso aí arranca fora, que isso é delírio. O que existe é o fato material individual. Não tem essa história. E Deus, inclusive, pode mudar de opinião. Deus é voluntarista. Então, parem de ficar perdendo tempo tentando entender a mente divina. Isso é o nominalismo. Terceiro, isso acaba com as bases da filosofia clássica. Terceiro, regalismo. Eu rei, cuius reino, eius religio. A minha religião como rei é a religião do meu estado. Eu mando nas ideias religiosas do meu estado. O cuius reino, eius religio, que é o princípio do final, por exemplo, da Guerra dos 30 Anos, que é uma guerra que institui o Estado moderno em grande parte, e de que o Estado manda na religião, é o princípio que está vigorando agora. O princípio que vigora no Estado brasileiro de 2022, ou no Estado americano, ou no Estado francês, não é o princípio da tolerância religiosa, como falam, ou o princípio da religião oficial. É o princípio de que o Estado vai dizer qual é a visão religiosa. E essa visão religiosa, ela é ateia hoje, no sentido de que ela é imanentista. Quando não é ateia, ela é sincretista, né? Ela é uma mistura de várias religiões. Inclusive o rei da Prússia, mandaram no chat, aproveitou para acabar com os teutônicos, para fins políticos e não ter rivalidade com os estruturas de poder. Perfeito, foi exatamente isso que deu o problema. Perfeito, muito bem colocado. Richelieu é outro cara que, apesar de ser católico, adere a esse Estado moderno.
E aqui agora, na medida em que nós temos essa grande aliança contra a igreja vai ter dificuldade de enfrentar tudo isso. Por quê? Porque muita gente fala assim, mas aí os Estados Católicos não fizeram nada. Na verdade, o que aconteceu foi que os Estados Católicos enfrentaram tudo isso. E enfrentaram tudo isso intensamente, foram muito firmes no enfrentamento dessa história. Mas não adiantou. Por que não adiantou? Porque houve uma coalizão dos secularistas com os protestantes ali na época. O próprio Lutero ficou revoltado, porque ele começou a ver os caras usurpando poder, fazendo um monte de coisa. Lutero ficou revoltado com isso. Filipe Belo foi o primeiro regalista, como perguntaram, e Filipe Belo não só foi não foi o primeiro regalista, mas ele foi um dos... O Sacro Império veio antes dele, mas ele foi um dos grandes regalistas, e ele que dissolveu a Ordem dos Templários, que Portugal deu continuidade. Concorda com o Eduardo Pitts que um dos motivos da monarquia ser a melhor república é o peso do simbolismo? Com certeza, com certeza. Fica separado do poder político do PM? Não, porque eu concordo que o simbolismo é fundamental, mas eu não concordo com o modelo britânico, mas eu vou chegar lá. E aí, vejam, quando há essa aliança, os reinos católicos têm que enfrentar ao mesmo tempo os protestantes, os modernosos gerais, por exemplo, Richelieu entra na Guerra dos 30 Anos do lado protestante, e os muçulmanos. Por isso que tem a batalha, num período semelhante às guerras de religião, tem a batalha de Lepanto, tem a batalha, o cerco de Viena. Então os católicos ficam numa situação muito complicada, porque militarmente eles têm que lutar contra o mundo inteiro. É quixotesco, para fazer referência ao personagem que é o personagem do Don Quixote, que é em parte inspirado tanto em Carlos V quanto em Santo Inácio de Loyola. Que ainda o mundo barroco, o mundo católico, contra todas as chances, ainda converte boa parte do mundo e cria uma cultura e uma economia incríveis. A raça Studior, toda coisa que vem junto com o mundo barroco. Uma arte incrível, colonização das Américas, expansão internacional, alta cultura, cria economia moderna. O mundo hispânico arrepia nesse período. Ele é espetacular. Mas como que eles vão lutar uma guerra contra todo mundo ao mesmo tempo? E pior, existe todo o sistema bancário nascente que vai contra o mundo hispânico. E que vai dar o suporte à Inglaterra por causa da usura, da polêmica da usura. E aí, a partir do momento que você... Porque eles vão criando esse sistema que você consegue pegar dinheiro que não tem lastro real e começar a gerar riqueza com esse dinheiro que não tem lastro real. Então, o Estado moderno surge... O banco é essencial para o Estado moderno. O fato os católicos perderam essa guerra, claro. Evidente que os católicos perderam a guerra. Tanto que, pasme, você não está vivendo no mundo católico. Desculpa te contar. A ordem política não foi feita. O mundo que você vive não foi feito pelo cristianismo, embora a civilização ocidental tenha sido feita. Embora a música clássica, as universidades tenham sido criadas pelo catolicismo. Embora os hospitais tenham sido criados pelo catolicismo. E embora o mundo hispânico, estou incluindo Portugal. E embora, uma hispânica eu quero dizer as Espanhas, né? Não Espanha. E embora a igreja tenha criado boa parte do que você chama de civilização ocidental, há 200 anos, a ordem política sobre a qual você vive é a ordem política iluminista, que derrotou o mundo católico. Pasmem, quem são os inimigos da ordem política iluminista? A monarquia, o feudalismo e o catolicismo, que eles chamam do ancião regime. Aí tem gente que mandou, defendendo a colonização. Mas quando você fala de defendendo a colonização, o que você quer dizer por isso? Obviamente, qualquer abuso e atrocidade que foi cometido contra pessoas inocentes, eu sou contra. Agora, não dá para você resumir o fenômeno da colonização a isso. Na verdade, você tem que falar da alfabetização das pessoas. Para cada pessoa que cometeu uma atrocidade, tinha alguém tomando tiro para proteger pessoas inocentes, inclusive aqui no Brasil. Leia a vida de São José de Anchieta e venha me falar se tudo que foi colonização foi maligno. Não tem como, você não vai conseguir ler a vida e não ver um outro lado da história. Então, novamente, para cada atrocidade tinha um santo junto. A igreja nunca cometeu atrocidades? Bom, pessoas da igreja cometeram atrocidades. Embora a igreja seja santa, pessoas da igreja cometeram atrocidades. Várias pessoas. Mas para cada pessoa que cometeu atrocidades, tinha um santo lá do lado, salvando as pessoas e salvando o Ocidente. Então a história é mais complexa do que... Me perdoe a sua propaganda, mas a história é mais complexa do que isso.